noite a todos, gente. Que coisa maravilhosa que é isso pra gente, né? Por tantos anos que a gente está aqui, quando a gente vê essa casa aqui, é emocionante, né? Quase casa Largo Modéstia mesmo, né? Eu não costumo falar muito aqui na frente, mas hoje é um dia muito especial. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? E, como que eu sei fazer, só agradecer mesmo, eu queria, como falei no grupo, né, que todos vocês viessem aqui para a gente agradecer junto, né, comemorar junto essa data tão importante para a gente. Então vamos lá, né, gente? Vamos agradecer os nossos mentores, hoje inicialmente o seu Mário, né, pela fundação da casa, todos os nossos trabalhadores do lado de lá, do lado de cá, né? Agradecer ao seu Mário por ter aceitado a solicitação do Chico Xavier para abrir essa casa. E agradecer a todos os nossos mentores que estão permitindo que essa casa fique de portas abertas, dando oportunidade da gente estar aqui trabalhando, fazendo o nosso trabalho de caridade, atendendo as pessoas no atendimento fraterno, no trabalho mediúnico, né? E tantas pessoas que já entraram nessa casa e nunca mais voltaram, uns que vêm, que voltam depois e tudo isso. Então eu queria agradecer a todos eles, né? E a todos também que, né, os amigos, os parentes, tudo de toda essa casa. E elevar a nossa vibração grande, né? Para todos os lares dessa cidade, para todas as nossas casas, que os mentores de luz dos nossos trabalhos se encaminhem para os hospitais, para os asilos, para as casas de caridade, para os locais públicos, iluminando as pessoas, iluminando os pensamentos dos jovens, de todas as pessoas, né? Penetre nossas casas, as casas dos nossos vizinhos, todas as pessoas que estão necessitadas, que nesse momento estão em desespero, que eles possam ser amenizados pelos Espíritos de luz. E com a prece do Pai Nosso, vamos dando início aos trabalhos da noite com a palestra do professor Edson. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos e todas. É um prazer, uma honra mesmo estar aqui nesta noite em que se comemora 33 anos, né? Certo? Isso. Dessa casa. E eu tive a honra, o privilégio de já ter trabalhado aqui com vocês, mesmo antes de existir essa construção. Era uma casa, creio que para cá, né? Depois transferiu-se para uma outra, mais nessa direção. E aí houve a construção desse centro maravilhoso, que tanto bem faz à população de Pardinho e região. E é com muita emoção também que, olhando a foto do Sr. Mário, fundador dessa casa, eu tenho sempre que homenageá-lo, bem como a todos aqueles que iniciaram essa tarefa, né? Ele e a equipe que sempre esteve junto. Estou até bem emocionado e arrepiado olhando, porque eu convivi um bom tempo com ele. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deixa uma obra para Pardinho e região fantástica, maravilhosa. E quando a gente fala em obra fantástica, maravilhosa, nós não estamos falando prioritariamente sobre a ótica material, a construção em si, que é muito boa, sim, mas a obra
sob a ótica espiritual. É inimaginável para todos nós a quantidade de energia, a intensidade da energia que esse ambiente irradia. Para todos nós que aqui estamos, que frequentamos, que trabalhamos, mas também para as imediações. É algo inimaginável. A tarefa de uma casa espírita sob a ótica espiritual, ela acontece 24 horas por dia. Equipes socorristas que aqui trabalham, 24 horas atendem tantos irmãos e irmãs muito mais necessitados do que nós. Então é uma dádiva. Um ambiente como esse é uma dádiva. Tem que ser muito valorizado, respeitado e utilizado por nós, né? Utilizado por nós. Que cada um que aqui frequenta possa levar aqueles que conhecem as sensações que experimentam quando estão aqui, energeticamente. Os benefícios do passe, os benefícios do atendimento fraterno, como disse Lourdinha, os benefícios das reuniões mediúnicas, das reuniões de desobsessão, que afetam positivamente a nossa saúde. Então, um ambiente como esse é muito diferenciado. É muito diferenciado. E agradecemos mais uma vez a todos que fundaram, ao Sr. Mário, como líder, o grande líder desse grupo, e a todos os trabalhadores que ao longo do tempo aqui estiveram e que aqui hoje estão. Os que aqui estão hoje têm a responsabilidade, a grande responsabilidade de tocar adiante essa obra maravilhosa. Estejam sempre estimulados, porque o trabalho que vocês fazem não tem preço, não tem valor material, é um valor muito maior, espiritual, que muda a trajetória de muitos irmãos nossos. Parabéns a todos vocês, trabalhadores, e a todos vocês que frequentam essa casa. Bem, o tema da nossa palestra, evolução espiritual requer educação integral. Uma pergunta que sempre fazemos, sobretudo quando estamos diante de situações muito difíceis, é a seguinte: qual é o sentido da vida? Quem já não fez essa pergunta para si mesmo? Quem já não ouviu outros fazendo essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Nesse planeta Terra? E só uma explicação, sempre que eu disser nós, eu estarei me referindo a toda a humanidade do planeta Terra, tá bom? Toda a humanidade do planeta Terra. O que estamos a fazer aqui? Quando nós fazemos uma análise da humanidade como um todo, e uma análise não só atual, mas histórica, voltando para trás na história, o que a gente observa? Que ao longo dos milênios, dos séculos, houve uma evolução material impressionante, científica, que propicia a evolução material. A ciência propicia a evolução material. A prova está que, se nós compararmos os dias atuais com 10, 20, 50, 100, 200 anos atrás, em termos daquilo que nós temos à disposição para a nossa existência, para a nossa vida, por exemplo, as ciências da saúde, a evolução da medicina e de todas as demais ciências da saúde, a farmácia, criando novos medicamentos, enfermidades que hoje têm uma porcentagem de cura altíssima. Há poucos anos atrás, quando eu era jovem, eram mortais, não tinha cura. Uma pandemia como a da Covid-19, se fosse 100 anos antes, quando Eurípides Barçanufo, só para aproveitar e jogar um nome espírita importantíssimo, desencarnou em 1918 pela gripe espanhola, uma virose semelhante, uma pandemia semelhante à Covid.
Nem se sabia por que estava morrendo. Não se tinha noção. Acumulavam-se cadáveres nas calçadas para recolher e jogar em valas comuns. Naquela época que tínhamos no mundo 2 bilhões e 400 milhões de pessoas apenas, morreram 75 milhões. Enquanto que na Covid-19, com mais de 8 bilhões, desencarnaram 7 bilhões e pouco. Por quê? Evolução da ciência. Se houver mais uma pandemia, a vacina aparecerá mais rapidamente do que a da Covid. Porque a ciência, os cientistas não param. E a ciência continua a evoluir. Em tudo. Em tudo. Né? Nos equipamentos, imagina a tecnologia da informação, os celulares como são hoje. Evoluiu demais. Tudo evoluiu. Materialmente. Mas é importante essa evolução? Claro que sim. Óbvio, sim, é importante, faz parte sim. Mas aí a gente vai para o outro lado da moeda, a evolução moral. Aí a gente para e analisa, puxa vida, qual que é a nossa... Eu disse, a diferença tecnológica a gente observa de ano para ano até hoje, né? Porque a tendência é acelerar cada vez mais essa evolução. Acelera-se. E moralmente, nós, humanidade, não estamos muito diferentes do que éramos há 500, 1000, 2000, 3, 5 mil anos atrás. Naquela época, sempre, desde que o ser humano existe no planeta, e nós como seres humanos nesse planeta temos 300 mil anos de existência. Há um tempo atrás falávamos 200 mil, mas a ciência evolui. Então já foram descobertos fósseis de seres humanos no Marrocos, em 2017. Foram datados, quando se encontra ossadas de animais, de seres humanos, leva-se para o laboratório e tem uma técnica que permite determinar a idade daquele fóssil, daquele osso. Então foi determinado nesses fósseis encontrados no Marrocos 300 mil anos. Então nós temos 300 mil anos de existência. O tempo passou, e o que mudou? Ao longo da história, nós fomos guerreiros. Nós todos que estamos aqui. Porque eu sempre digo, nós somos os personagens da história. Ou a reencarnação não existe, é simples assim. Concorda? Se a reencarnação existe, nós somos espíritas, e a reencarnação é a base da nossa doutrina, então, obviamente, nós vivemos em distintas épocas, ao longo de toda a história da humanidade. Eu sempre digo, né, alguns já me ouviram dizer isso, alguém aí do auditório garante que eu não tenha ajudado a pregar Jesus na cruz? Alguém assinaria um documento? Edson Ramos de Siqueira, você não ajudou a pregar Jesus na cruz. Eu diria, não assinem, porque eu não tenho certeza, talvez eu tenha ajudado a pregar Jesus na cruz. Ou a reencarnação não existe. Estão entendendo a colocação? Então o que acontece? O que nós assistimos ao longo de toda a história da humanidade? O mal acima do bem. E isso não é novidade. Mas onde você viu isso? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é um planeta de provas e expiações? A Terra é um planeta de provas e expiações. Dentre outras definições, a definição mais importante que nós não devemos esquecer, são planetas onde o mal predomina. Ponto. Se alguém disser, não, planeta de provas e expiação, o bem predomina, não, está errado. Não predomina. Existem pessoas boas. Agora, o bem, não existe uma pessoa 100% boa, nem 100% má. Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas o importante é o seguinte, o mal. Vamos pensar o mal, não indivíduos maus, com mais maldade no coração, ou menos maldade no coração. Então o mal predomina. Mas qual é a vantagem do mal? Por que o mal predomina? Até quando nós viveremos angustiados? Porque quando a gente faz uma análise psicológica da humanidade, a gente observa o quê? Angústia, tristeza, desânimo. Onde é isso? Em qualquer canto do planeta. Só muda o idioma e o endereço. As enfermidades físicas e psíquicas, elas aumentam, assim, vertiginosamente no seio da humanidade. Olha o paradoxo. Diante
das ciências da saúde ultra evoluídas. Mas a ciência da saúde corre para nos manter vivos, para nos curar, para nos manter bem. Só que nós continuamos a alimentar o agente causal, ou seja, o agente que causa as doenças. Através do que? Do nosso processo mental, dos nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. O Espiritismo tem essa finalidade. O Espiritismo não é uma religião dogmática. O Espiritismo é uma doutrina sustentada por 3 pilares: os princípios morais do Evangelho de Jesus, o pilar científico e o pilar filosófico. Isso é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele nos estimula, faz com que nós despertemos, com que nós reflitamos, pensemos sobre a realidade da vida, sobre o sentido da vida. Então, é simples, é só analisar. Nós estamos em 2026. Eu falei que as ciências evoluíram, a ciência da produção de alimentos evoluíram também, que é a minha área profissional. Evoluíram tanto quanto as outras, e muito, e cada vez evolui mais. Então não falta alimento no mundo, por enquanto não falta. O que falta é amor, porque nós temos 10% da população da Terra passando fome. Como Allan Kardec já escreveu, não me lembro onde, porque eu já li, isso é uma vergonha. Enquanto existir uma pessoa passando fome, a humanidade toda deveria sempre se sentir envergonhada, porque é um absurdo. Nós não temos a mínima noção do que seja passar fome. Sentir fome a gente sente. Alguém que esteja aqui pode dizer assim: puxa, não deu tempo para eu jantar, eu queria vir ao centro, eu não consegui jantar, estou com fome. Não, estar com fome é uma coisa, agora passar fome, nós não temos a mínima noção do que seja isso. Até quando? Até quando? A violência no seio da humanidade, até quando? Até quando derramaremos sangue de nossos irmãos nos campos de batalha? Por quê? Qual o motivo? A matéria. 90% das guerras, dos conflitos armados, de toda a violência, dos assaltos, dos roubos, da corrupção, o que tem por trás? A ambição pela matéria. A ilusão da matéria. E vem outro ponto importante que eu vou colocar para vocês. Cerca de 90% dos seres humanos do planeta Terra têm uma religião. E todas as religiões analisadas sob a ótica espiritual são boas, porque todas pregam o amor. O problema não são as religiões, o problema é uma fração dos religiosos, ou seja, nós seres humanos. Porque todas as religiões ensinam a amar, sem exceção, cristãs ou não. Então a gente começa, analisando esses pontos, começa a perguntar: qual a saída para isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a humanidade não vê outro sentido para a vida a não ser a matéria. E eu já disse, a matéria é ilusão. Nós não somos matéria. Nós somos espíritos. Cada um de nós aqui é um espírito que momentaneamente estamos enclausurados num corpo material. Isso aqui é matéria. Os tijolinhos, vamos falar de uma forma bem simples para todos nós possamos compreender, os tijolinhos microscópicos que a gente enxerga, que formam esse corpo físico, são os mesmos que formam essa matéria aqui, toda a matéria que a gente vê ao nosso redor. Nós não somos matéria. Porque no capítulo 27 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, existe lá a Trindade Universal conforme o Espiritismo. Deus, o Criador de tudo e de todos. O Espírito e a matéria. Qual que é a diferença entre o Espírito e a matéria? Para ficar bem gravadinho. A matéria não pensa. O Espírito pensa. Essa é a característica do Espírito. Então,
todo ser que pense é espírito. Todo ser que tem um cérebro, um sistema nervoso, é espírito em processo de evolução. Não só nós humanos, todos os animais são espíritos em processo de evolução. E as plantas? As plantas não, porque as plantas não têm sistema nervoso. As bactérias também não têm. Os fungos não têm. Mas os animais têm. Às vezes você pergunta, por que você está jogando coisas assim que parece que não tem relação? Tem. É para que a gente reflita. Para entendermos o sentido da vida. Então, para que um espírito se conecte a um corpo material, esse corpo material precisa ter sistema nervoso. Aí a gente vai lá na biologia, na ciência, reinos da natureza. Nós pertencemos ao qual reino? Animal, né? E muita gente acha que não, nós somos animais. Mas você sabe qual que é o significado de animal? De onde vem a palavra animal? Vem do latim, de uma palavra do latim, anima. Vamos traduzir anima para o português. Alma. Animal é igual a alma. Então, o reino das almas. O reino animal, sinônimo, o reino das almas. Então, todos nós animais somos espíritos em evolução. Cada um degrau. Imagina a escada, uma escada que sai lá do zero, quando o espírito é criado, simplesinho, totalmente desconhecedor de tudo. E tem os degraus, e a gente olha lá no topo, não consegue olhar, não consegue enxergar. Quem? Jesus, por exemplo. Um dia nós estaremos lá, ao lado dele, seremos perfeitos como ele. É assim o processo de evolução espiritual. O espírito, ele foi formado, foi criado para ser perfeito. E ser perfeito significa amar plenamente, como Jesus ama. Por isso Jesus, para nós cristãos, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Um dia, repito, nós estaremos ao lado dele. Quem não gostaria de estar ao lado de Jesus? Levanta a mão. Germano, ninguém levantou a mão, com certeza. Que bom. Mas como que a gente faz para estar ao lado de Jesus? É simples. Ame. Amar. Exercitar o amor. Ah, mas eu amo. Vocês diriam, eu amo meu marido, minha esposa, meus pais, meus tios, meus parentes, meus amigos. O que mais? Quantos? Conta no dedo. Os animaizinhos? Alguns, né? Os bonitinhos. Alguns. Os pets. E Jesus ama tudo e todos indistintamente. Então, o nosso objetivo é chegar lá. Nós já estamos no caminho. Mas o que a gente pode fazer é acelerar esse processo. Nós temos capacidade para isso. Acelerar esse processo. E o Evangelho, ele nos traz ensinamentos muito importantes, mas que muitas vezes nós não extraímos o que de mais simples existe no Evangelho. Nós já estamos há séculos em contato com o Evangelho. Quantas encarnações nós já tivemos contato com o Evangelho? Com certeza. E continuamos em contato com o Evangelho e devemos continuar sempre. Só que nós temos que tirar ensinamentos práticos para colocar em prática quando nós pisarmos na calçada ali fora. E um que eu acho muito importante, que eu tenho batido muito nas palestras que eu faço, independentemente do tema, é o capítulo 16. Eu sempre falo, hoje a sugestão é que sonhemos com o capítulo 16. Qual é o título do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo? Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a dois senhores. O que significa Deus e Mamon? Deus todo mundo sabe o que significa. Por falar nisso, vou abrir um parênteses, porque muitos seres humanos veem Deus como uma figura humana. Se alguém tem essa figura humana de Deus, vamos tentar apagar, porque não existe, não é isso.
Deus é isso. Jesus sim, nosso irmão, mas o nosso Pai não. Deus, o que é Deus? Em primeiro lugar, é a energia suprema do universo. Em todo o universo Deus está. E o universo é tão grande que não dá nem para a gente imaginar. Há 13 bilhões e 800 milhões de anos ele começou a se expandir e não parou até hoje. Continua a se expandir. É uma coisa impressionante. Impressionante. E nós, seres humanos, ficamos aqui nesse planetinha brigando um com o outro, diante da magnitude, da maravilha que é a casa do Pai, que é o universo. Nós estamos em uma morada da casa do Pai. Então, onde nós imaginarmos que o universo esteja, Deus está. É a energia que banha todo o universo. Nós estamos mergulhados em Deus, nessa energia impressionante. 2. Deus é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Qual que é a característica do Espírito? O Espírito, qual que é a diferença? Já falei. Entre a matéria e o Espírito, a matéria não pensa. Nós, espíritos, pensamos. Então, de onde vem o Espírito? Do princípio inteligente universal, que é Deus. Por isso que nós dizemos que somos filhos de Deus. Acertadamente, só que a maioria não sabe como funciona o processo. Somos filhos de Deus. Cada um que está aqui, ó, sentadinho, e tantos outros que estão aqui desencarnados, é uma centelha de Deus, do princípio inteligente universal. Terceiro, Deus é o próprio amor. Deus não ama, é mais do que isso. Ele é o próprio amor. Entenderam a diferença? Jesus ama. Jesus é um filho de Deus como nós. Jesus já passou por onde nós estamos. A visão espírita sobre Jesus é diferente. É o irmão nosso, mais evoluído de todos. Nosso exemplo. O irmão mais velho, nosso exemplo. Um dia seremos como ele. Deus não, Deus é o próprio amor. Então, tudo que diga respeito ao mal não foi criação divina. Se alguém tem isso na mente, tentemos tirar isso da cabeça. Deus não criou o mal. Então não tem justificativa eu dizer, não, mas eu pratico o mal, mas é uma criação de Deus também. Não, não é. O mal são os nossos enganos, as nossas escolhas erradas. E é normal que o façamos. Isso é normal. É igual uma criança pequenininha, de 1 ano. Nós vamos explicar para ela, olha, cuidado, não chega ali perto daquele copo de cristal que ele quebra. Ela não vai entender. O que as crianças fazem, que não é correto, é porque eles não aprenderam ainda. Espiritualmente nós somos crianças. Então, o segredo, o caminho da evolução é a aprendizagem do amor. Por isso que, voltando ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra que vem do hebraico e significa matéria. Que nós poderíamos substituir a palavra matéria por mal. Mas a matéria é ruim? Não, a matéria não é ruim. Não tem problema nenhum conquistar a matéria e utilizar a matéria. A questão é a seguinte, é quando eu me apego à matéria, quando eu pratico a violência, pratico o mal para conquistar a matéria. Quando eu tenho a matéria e poderia estender a mão para um irmão que sofre, não o faço. Olha ali, ó, sem a caridade não há felicidade, escrito no quadro aqui, ó. Sem a caridade não há felicidade. Esse é o problema da matéria, a ilusão da matéria. Então, o não poder servir a Deus e a Mamon significa assim, eu não posso servir ao bem e ao mal, achando que está tudo bem, que está tudo certo. Eu pensei o mal, falei o mal e agi pelo mal, não é possível. É uma hipocrisia. Porque eu, ora, para aquilo que me interessa, eu sou bom. Para aquilo que não me interessa, eu não sou.
Se nós não refletirmos sobre isso, nós não vamos sair do lugar, nós, humanidade. É por isso que o tempo passa e nós não sentimos melhoras morais no seio da humanidade. Claro, indivíduos melhoram. Muitos que estão aqui, numa próxima encarnação, poderão reencarnar no planeta de regeneração. É o indivíduo que toma a decisão por si. É vontade, é o querer evoluir. É de cada um isso. Então a gente não tem como julgar. Não tem como julgar. Qual o grau de evolução de cada indivíduo da Terra? Não dá para julgar. Porque é difícil até nos conhecermos. Nós temos dificuldade até de nos conhecermos. Sabe por quê? Porque onde estão as reminiscências, as lembranças de encarnações passadas? Alguém se lembra? Quem foi você na última encarnação? Há 10 encarnações para trás? Não nos lembramos, que bom, isso é um mecanismo criado por Deus, porque senão a gente não evoluiria. Ficaria todo mundo no hospital psiquiátrico. Quando nós soubéssemos dos males que nós praticamos lá atrás. Quanto mais para trás formos, pior nós somos. Em outras encarnações. Então, esse mecanismo de esquecimento é fundamental. Porém, tudo que nós já fizemos ao longo da nossa existência, de outras existências, está gravadíssimo naquilo que se chama inconsciente. Está aqui dentro. Mas eu não tenho acesso. Que bom, não quero ter acesso. Alguém quer? Sugiro que deixem de querer, porque não é bom. Se fosse bom, nos lembraríamos. Então é difícil nos conhecermos. Mas às vezes emerge alguma coisa, um comportamento meu, por exemplo, não, mas o Edson nunca não age desse jeito. Veio lá do inconsciente, boiou na água, digamos assim. E eu ajo de uma forma que eu agia 2 encarnações para trás. Por exemplo, autoritariamente, quando via de regra eu não faria isso. Entenderam? É complexo o problema, a questão. É complexa a questão espiritual, não é uma coisa simples. É complexa mesmo. Mas para que nós entendamos e possamos ter um norte, um rumo a seguir, isso não é complicado, é simples. É simples. O capítulo diz, só o título. Eu não devo servir ao bem e ao mal. Eu devo servir ao bem. Eu devo ter aqui o amor no coração. Porque não é isso que predomina no seio da humanidade. É um exercício que a gente tenta controlar o próprio pensamento. Esse é o caminho para a felicidade, para a paz interior, para a cura definitiva dos nossos males. Porque lei de causa e efeito, o que é a lei de causa e efeito? Todos os males que nós pensamos, falamos e fazemos geram energias positivas ou negativas? Negativas. As energias negativas são absorvidas pelo perispírito, que é o nosso corpo fluídico, nosso corpo espiritual. E essas energias negativas agem como um veneno. Elas lesionam o tecido sutil do perispírito, que a gente não enxerga. O tecido sutil machucam e causa doença no perispírito. E a doença do perispírito ela chega no corpo físico. Quando a gente desencarna, a doença que nós causamos segue conosco, no perispírito. O corpo físico morreu, acabou. Mas ela continua no perispírito. Isso explica parte das doenças, não todas, das doenças congênitas, com as quais já nascemos. Isso é lei de causa e efeito, não é castigo. Eu causo. Não é que Deus fez isso para mim. Eu fiz. Eu. E, por outro lado, pensamentos, palavras e atitudes de amor geram energias positivas. Essas energias positivas elas se contrapõem às energias negativas. Então, quanto mais amor nós praticamos, a gente vai limpando o perispírito. Essas energias positivas vão limpando o perispírito. E aí a gente vai ter a cura definitiva lá na frente. Porque agora é assim,
a gente adoece com uma doença que nós causamos. Tem doenças que são causadas pelo meio ambiente, mas doenças que nós causamos pelos nossos pensamentos. Por exemplo, mágoa. Já está comprovado pela medicina que mágoa causa um problema sério de saúde. Sérios. Então, o que nós devemos fazer? Trabalhar para que nós possamos nos curar definitivamente. Mas, surgiu um problema sério em mim, em função, pode ser de mágoas ou outros erros que eu cometo. Assim, o médico diagnostica, cirurgia, tratamento, a gente vai no centro espírita, quem é católico vai na igreja católica, conversa com o padre, aqui a gente faz o tratamento espiritual, toma passe. Está comprovado pela ciência que o passe ajuda a curar as doenças, comprovado, inclusive um trabalho de pesquisa feito na Faculdade de Medicina de Botucatu, em que eles testaram o passe no tratamento da ansiedade, e só resumidamente deu efeito. Feito por pesquisadores científicos na área médica. O passe espírita foi publicado numa revista científica de medicina. Efeito do passe espírita no tratamento da ansiedade. Olha que maravilha, né? Então, tá tudo bem. A medicina, o tratamento espiritual ajudou-me na cura. Agora, quem comanda o processo somos nós. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, de falar e de agir, mais cedo ou mais tarde essa doença vai voltar. É importante que nós saibamos disso. E que nós ensinemos isso. Porque é uma forma das pessoas sentirem que nós somos responsáveis pelos nossos destinos. E depois não adianta a gente ficar rezando e pedindo, não. Porque se eu não faço a minha parte, Deus já fez a parte dele. Os nossos superiores espirituais fazem a parte deles. Não precisa pedir. Eles fazem. Agora eu não faço a minha. Então, evolução espiritual requer educação integral. Eu vou dar uma aceleradinha, porque isso aqui daria para a gente ficar muito tempo falando, mas eu sei que o tempo é obviamente limitado. E coloca o seguinte: a aceleração da evolução moral da humanidade somente ocorrerá se frações significativas da população da Terra despertarem a consciência para a realidade da vida, libertando-se da ilusão da matéria e assumindo o papel de espíritos em processo ainda muito lento de evolução. Essa é a nossa realidade, cuja essência é aprender e ensinar o significado do amor sob a ótica divina. Sob a ótica divina, que é amar tudo e todos indistintamente. Bom, mas aí, como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos espalhar isso? Através da educação. E Allan Kardec nos deixou essa frase que todos nós espíritas não podemos nos esquecer. Até seria bom, né? Como tem aquela faixa ali, uma faixa aqui escrito: somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Vou repetir: somente, nada mais. Ele não escreveu somente o milagre poderá transformar a humanidade, porque não existem milagres. Somente o castigo, porque muita gente acha que evoluir é sofrer. Não. Nós passamos por dificuldades, sim, claro. É por isso que nós estamos aqui. Diante de dificuldades, de dores, de desafios, de obstáculos, de problemas, o que nós devemos fazer e fazemos, via de regra? Enfrentamos. Enfrenta, está difícil, mas vai passar. E nesse enfrentamento, a gente cresce, porque a gente aprende. É a mesma coisa, o indivíduo quer ser um atleta. O que ele tem que fazer? Treinar. É fácil? Não. Não é. Imagina um atleta profissional. É muito difícil. Sob a ótica mental, espiritual, a mesma coisa. Para que a gente evolua, cresça, nós temos que treinar a mente, que é o próprio espírito. A mente pensa. Quem pensa é a mente, não é?
É o espírito, não é o cérebro. É o espírito. Somos nós, espíritos, que pensamos. Então, todo o enfrentamento cotidiano de qualquer tipo de problema, qualquer situação. Puxa, você pensar como é que eu vou resolver esse problema? A gente está sempre diante dessa situação? Nossa, estou com um problema sério para resolver amanhã. Não sei se eu vou conseguir. Acho que vou passar um final de semana preocupado. Olha, a mente funcionando, sendo treinada. E a gente consegue, nós chegamos nesse ponto da evolução espiritual, com o grau de inteligência que nós seres humanos temos, em função de tudo que nós já passamos ao longo dos milhões de anos. Que nós somos espíritos que temos milhões de anos, não são milhares de anos. Eu falei 300 mil anos na Terra, nós humanos, mas conforme eu já disse, nós não começamos como seres humanos. E pode observar, todos os outros animais não enfrentam problemas? Às vezes as pessoas olham um documentário na floresta, ai que coisa linda. Vai lá viver na pele dos bichos para ver se é fácil. Muitos deles acordam de manhã, não sabem se vão ser almoçados ou jantados por um predador. Tem que buscar o alimento, tem que se defender, tem que defender a cria, porque vem outro que quer pegar o filhote. Vem as secas, as inundações, o calor, o frio. Os incêndios. Coisa moderna, né? Coisa moderna. Então, é assim, vocês estão percebendo? Eu tenho vontade de ficar falando para vocês muito tempo, porque isso que eu estou falando são anos de curso. Eu estou falando, jogando pontos para vocês que a gente estuda ao longo de muitos anos de curso. Eu tenho um curso que eu faço em Botucatu desde 2007. Ontem mesmo foi dito. Desde 2007. Eu não esgoto os temas. Por isso que eu estou jogando muitos pontos para vocês pensarem, para a gente pensar. É que eu falo, se a gente sair com... Entrei com uma dúvida e sair com 20, é isso que é bacana. Parabéns. Porque a gente pensa, reflete e sabe que o Espiritismo tem muita coisa para nos oferecer. Mas nós precisamos estudar, entendê-lo de uma forma simples, sem complicação. Então vamos adiante. Eu vou pular um pedaço aqui, nesse slide, e vou entrar diretamente aqui. Esse senhor chama-se Jan Amos Comenius. Ele nasceu em 1592, onde hoje é a República Tcheca. E desencarnou em 1670. Ele foi um bispo protestante, um grande educador e um grande escritor. Ele, vejam bem, como grande educador, ele propôs uma didática que tinha por objetivo central formar o bom cristão, ter fé verdadeira em Deus, praticar ações virtuosas e preparar-se para uma outra vida. Um educador da atualidade, o que ele colocaria? Ele colocou alguma coisa aqui da matemática, da física, etc. É claro que isso faz parte da educação. Mas qual que foi a prioridade que ele colocou no processo educacional? Vocês entenderam isso? Priorizou as questões espirituais. E não é o que acontece com a educação no planeta hoje. Em 1592, os pensamentos dele deram base para a formação da ONU, da Unesco. A Unesco tem um prêmio para professores, para pedagogos, chamado Jan Amos Comenius. Ele dizia naquele tempo, cabe ao educador preparar o educando para a eternidade. Ou seja, já sabia, já entendia das vidas, da pluralidade das existências, da eternidade do Espírito que somos. E o que acontece hoje no processo da educação no mundo? Ele é falho. Então nós temos escolas que produzem ótimos profissionais, mas não preparam esses profissionais para o processo mais importante, que é a evolução espiritual. Não fazem. E eu digo isso porque a minha profissão, sou aposentado da universidade, fui professor universitário por 36 anos. Eu estou afirmando, por experiência de vida, dentro do ensino superior. É assim que as coisas funcionam. Então, o que eu vou para encerrar, mostrar dele,
2 decálogos. O que é um decálogo? É um conjunto de 10 conceitos. É bem rápido, mas que trazem subsídios para a nossa reflexão fantásticos. De um grande educador, como Allan Kardec também, outro grande educador. A característica magna de Kardec é educador. Antes de Cristo, Allan Kardec já era um educador na civilização celta. Ele foi contemporâneo de Júlio César. Por volta do ano 50 a.C., ele foi um druida na civilização celta. O que eram os druidas na civilização celta? Eram aqueles que detinham as questões inerentes à justiça, à educação, aos aconselhamentos. Eram os líderes intelectuais e espirituais da civilização celta. Allan Kardec foi um druida. Depois, uma outra encarnação conhecida dele é Jan Hus, também na República Tcheca, no século XIV. Ele era um bispo, um padre, mas era um padre que ele desafiava o alto clero. Imagina, na Idade Média. Ele desafiava o alto clero, defendendo os pobres e oprimidos. E, com isso, os reis, que gostavam muito dele, sempre protegendo. Só que o alto clero estava acima. Chegou um ponto que o alto clero condenou à morte. Ele fora reitor da Universidade de Praga, reformador do idioma tcheco, ou seja, Jan Hus trabalhou na educação. A última, talvez, não sei, a última encarnação antes dele ter reencarnado na França como Kardec. E quando ele estava prestes a ser morto na fogueira da Inquisição, disseram para ele, já estava amarrado lá, tudo preparado para só colocar o fogo. Se você se retratar nesse momento, você será indultado, ou seja, perdoado, você não será morto. Ele falou, eu não vou mentir e não vou mudar a minha forma de pensar. Puseram fogo e ele começou a cantar um hino intercessório, um hino religioso, até que ele desfaleceu. Aí ele nasce em 1804, na França. E em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que deu início à doutrina espírita. Educador, que viveu com outro grande educador, Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi, os educadores profissionais, independentemente da religião, se conhecem. Grande educador. Kardec estudou no colégio dele, internado em Verdun, na Suíça, 8 anos. Pestalozzi criou um termo chamado amor pedagógico. A educação através do amor. Ele dizia, não cabe ao educador impor o conhecimento, e sim estimular o educando à autoconstrução. Por quê? Porque ele já sabia que a semente de Deus está aqui, porque nós somos filhos de Deus. Então nós, no processo de educação, a gente estimula a semente de Deus, cuida da semente de Deus para que ela brote, cresça, saudável. É o amor, a essência. E não é isso que nós observamos no seio da humanidade. Então a humanidade está perdida. É como um navio no meio do oceano sem bússola. Pergunta para onde você está indo, eu não sei. A bússola está aí no mar, não sei para onde nós estamos indo. A humanidade está assim. Então nós precisamos refletir e sair dessa situação. Cada um de nós. Aproveitar esse resto de reencarnação que nós temos, dessa encarnação. Bem. Porque nós estamos já há séculos na mesmice. Então, o primeiro decálogo, eles foram psicografados por Doreen Contra, que é uma educadora espírita, em maio de 99, publicados em 2009 por ela, na obra O Educador e Anônimos Comênios. O primeiro é o ideário do educador. E detalhe, sempre eu digo, todos nós devemos ser educadores, não precisa ser um educador profissional. Quando você leva uma palavra para um amigo, para um parente, uma palavra, explica alguma coisa, você está educando.
boa. Todos nós devemos fazer isso. Somos voluntários, queridos irmãos espirituais, amigos espirituais, para ajudar a transformar a humanidade, humildemente, através desse processo educacional. Então, qual que é a visão de Comênios do educador? Vejamos, primeiro, pensar no bem, falar no bem e exemplificar o bem. 2. Ser comedido nas palavras, ou seja, cuidado com o que fala. Correto na ação e ponderado nas emoções. Sempre tentar manter a emoção e a razão ali em equilíbrio. Quando a emoção vai lá para cima, não vai acontecer coisa boa. Trabalhar muito isso aí. Nós vamos trabalhar isso na nossa mente. Cultivar a alegria, evitar a leviandade e mostrar-se sempre sincero. Amar sem apego, ser doce com seriedade e firme sem dureza de coração. A disciplina é algo que falta hoje no processo educacional. Para ser disciplinador não precisa ser autoritário, não precisa ser violento. É disciplina com amor. Se disciplina com amor, com calma, com serenidade, ensinando. Procurar a sabedoria com humildade, prezar a inteligência com clareza e ensinar com simplicidade. Fazer-se entendido por todos, amado pelos bons e respeitado pelos rebeldes. Vocês estão vendo que tudo é fácil, né? É fácil, na teoria é fácil, mas precisamos exercitar isso. Servir a sociedade, transcender as convenções e buscar o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? É assim, a energia toda, né? Mas o reino de Deus que ele fala aqui é aqui, está aqui dentro. Ou nós não somos filhos de Deus? Jesus já deu esse recado, nós não entendemos. Vós sois deuses. Ele já falou para nós isso, afirmou isso há séculos para trás. Vós sois deuses, deusas. Ou não seríamos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, deusinhos somos. Se a gente interiorizar isso, se a autoestima estiver no chão, ela vai furar o teto, vai lá embora. Porque nós vamos entender verdadeiramente quem somos. Por que estamos aqui? Deus fez alguma coisa errada pelo fato de nós estarmos aqui num planeta tão difícil? Não, não fez nada errado, está tudo certo. Nós é que não entendemos ainda. E vivemos perdidos. Ser puro de coração, elevado no pensamento e nobre em proceder. Servir aos homens como quem serve a Deus. Amar todas as crianças como suas e conviver amistosamente com a juventude. Lutar pela educação universal, empenhar-se pela educação integral e praticar a educação pelo amor. Educação integral é aquela que considera tudo, a gente aprender tudo que nós aprendemos desde a pré-escola até a universidade, mas também os princípios morais. E o ideal seria nós aprendermos aquilo que a gente aprende no Espiritismo. Processo reencarnatório, o porquê da vida, por que nós estamos aqui, o que é mediunidade, o que é obsessão. Obsessão causa doenças no mundo, uma fração importante da humanidade, e a grande parte não sabe nem o que é isso. Todos os dias muita gente desencarna ou vai para o hospital em função de processos obsessivos. É uma coisa muito séria, muito séria. Bom, vamos ao outro decálogo, propostas de vida cristã. Há uma outra coisa importante. Naquele tempo que Jan Nomes Comênios viveu, no século XVI, XVII, ele já defendia a educação para todos, porque naquele tempo só homens e ricos estudavam, mulheres e pobres não. E continua assim em muitos lugares do planeta. Veja que atraso, que absurdo. Naquele tempo Jan Nomes Comênios já defendia que era o ensino para todos indistintamente. E até hoje a gente não tem totalmente isso. Buscar a verdade, praticar o amor e progredir sem cessar.
venerar a Deus, respeitar a vida e proteger a natureza, coisa que nós estamos fazendo muito mal também. Viver com honestidade, trabalhar com perseverança e servir sem recompensa. Lutar contra a adversidade, vencer a dor e aceitar a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? São as leis que regem o universo. Acabou. Eu sempre dou um exemplo bem simples. Se eu sair aqui, tropeçar, cair e fraturar um braço, tinha que acontecer. Deus que quis. Não, Deus não quis. Foi a lei da gravidade que causou essa fratura no meu braço, que é uma lei de Deus. Então está tudo certo. Só que a gente precisa interpretar de outra forma, porque senão diria assim, pô, mas Deus queria que eu fraturasse o braço, por quê? Que Ele quereria. É isso. Mas se eu não tomo cuidado, é causa e efeito, não é castigo. Acontece. Então todas as leis da física, da biologia, da química, são leis de Deus. As leis morais são leis de Deus. Todas as leis que regem o universo foram criadas por Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Acolher o próximo, educar a si mesmo e viver para o bem de toda a humanidade. Afirmar a imortalidade, projetar-se na eternidade e enxergar sempre além do momento presente. Qual que é a fração da humanidade que crê na imortalidade, na eternidade? Pequena. Sentir a grandeza do universo, medir a própria pequenez e confiar no crescimento infinito de si. Perdoar a quem nos fere, abençoar a quem nos despreza e exercer a generosidade sem pretensão. Fácil? Facinho. Amanhã, cedo, todos nós já estaremos fazendo isso aqui completamente. É claro que não é fácil. É por isso que nós estamos aqui. Mas nós vamos conseguir fazer isso aqui. Acreditemos em nós. Somos deuses. Jesus já nos disse isso. Renascer a cada dia, renovar os votos feitos e alcançar a paz. Paz. Esse é outro desafio. Edson, amanhã como é que você vai agir? O que você está pensando? Você vai ser mais um criador de conflitos ou um pacificador? E no final do dia, à noite, a gente faz análise. Como é que foi hoje? Hoje foi mal. Bati boca com um colega no trabalho. Entenderam? É isso. É esse exercício. Amanhã eu vou tentar não fazer isso. E a gente vai exercitando. Quando vê, já não está fazendo mais. Viver em paz, não tem nada mais importante. E assim passar na terra. Deixar um traço de luz e cumprir plenamente a própria missão. Cumprir a missão. Qual que é a nossa principal missão? Porque grande parte da humanidade não cumpre. E depois lá no plano espiritual cai no choro. Quando cai, tem a consciência do que aconteceu. Qual que é a principal missão nossa? Única, evoluir espiritualmente. Gravemos isso. Porque isso é uma bússola, é um farol que ilumina o nosso caminho. A minha missão, a nossa missão é evoluir espiritualmente. Como que se evolui espiritualmente? Amando cada vez mais. Ponto. É simples assim. Simples assim. Que a paz do Mestre Jesus, o Mestre do amor, esteja sempre conosco. Bom, nós a partir de agora faremos o passe coletivo. O passe coletivo, para que vocês saibam, ele tem o mesmo efeito do passe individual. Porque no processo do passe, um grupo de passistas, de médiuns passistas, se preparam, se concentram, se ligam aos espíritos encarregados de trabalharem nessa missão de irradiação de energia ao próximo. Então toda a casa, todo o centro está preparado já para isso. A energia que está circulando aqui é uma energia que foi preparada ao longo do dia pelos espíritos mentores dessa casa e pelos trabalhadores encarnados também, que estão concentrados ao longo do dia, passaram dias serenos, se preparando para estar aqui hoje, irradiando energia para todos nós. Então,
é importante que a partir de agora, todos nós nos concentremos, mantenhamos a concentração, desliguemos as mentes do mundo exterior, deixemos os problemas, as preocupações, os afazeres lá fora, para que estejamos ligados mentalmente aos mentores espirituais desta casa de orações. Saibam que os passistas presentes também já estão preparados para irradiar uma energia suave, leve, capaz de aliviar o aperto que eventualmente sintamos em nossos corações, aliviar o peso que trazemos nos ombros. Permitam que esses acordes musicais atinjam as profundezas dos nossos corações, envolvam as nossas mentes. A música é uma forma de energização também. Sintam-se abraçados, fraternalmente, pelos espíritos de luz aqui presentes. Sintam que gradativamente os nossos corações se aliviam. Nos sentimos até mais leves. É o poder do amor. Porque essa energia sutil que aqui circula é a energia do amor. Todos os que irradiam energia ao próximo o fazem porque amam. E essa energia tem o poder da cura, inclusive. Mantenhamos a concentração. Não desviemos as nossas mentes. Imaginemos Jesus caminhando numa campina florida, serenamente. De repente ele vira e olha para nós. Aquele olhar suave, repleto de amor, de paz, harmonia, equilíbrio. O que estamos sentindo agora, podemos sentir quando quisermos, onde quer que estejamos. Basta que mudemos a sintonia, a frequência vibratória. Sintonizemos sempre o amor. Sempre o amor. O remédio para todos os males. Pois o amor é Deus. Deus é o amor. E nós somos deuses, pois somos filhos dele. Por que odiar? Por que magoar? Por que criar conflitos? Se a paz é o único caminho da felicidade. Reflitamos sempre, em todos os momentos da nossa vida, no dia a dia, no trabalho, onde quer que estejamos, não importa. Esse ambiente que aqui sentimos, que aqui foi formado, produzido, pode ser produzido onde quer que estejamos. Basta que pensemos, falemos e pratiquemos atitudes com amor. Que a paz do
nossos corações. Que assim seja. Uma ótima